Hola, sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy el profesor Rafael y hoy día nosotros vamos a hablar sobre situações comunicativas em la vida diária. Bom, situações comunicativas na vida diária seria como me comunicar em situações do cotidiano, o que dizer, como responder e as situações de vivências também. Bom, primeiro vamos tentar entender o que são essas situações e quais são essas situações. Bom, antes disso, devemos entender que a importância do domínio de uma segunda língua é algo muito amplo. Né? Por que eu devo aprender uma segunda língua? Em quais situações que eu vou utilizar essa segunda língua? E qual é a grande importância de tudo isso? Bom, a importância do domínio de uma segunda língua tem como principal foco a comunicação. Você estabelecer uma comunicação e fazer isso de uma maneira totalmente independente. Em que situações isso vai se encaixar? Bom, essas situações de cotidiano, de uso diário, pode ser para saudações, fazer compras, ir a um restaurante, pedir informações, viajar. Isso é muito amplo, vai depender bastante da sua necessidade como falante. Bom, algumas situações são mais abrangentes que outras. Você, por exemplo, como turista em uma cidade, vai precisar ter um domínio básico, vamos dizer, para sobreviver dentro daquela cidade. Pedir uma comida, fazer uma reserva no hotel, coisa que já falamos aqui em aulas anteriores. Bom, dessas situações que mostrei para vocês, vamos falar de algumas e quais são as expressões e termos que eu vou utilizar dentro de cada uma delas. Bom, primeira situação, saludar-se e despedir-se. As expressões de saudações e despedidas são estudadas desde o início. São as primeiras coisas que aprendemos quando estamos iniciando os estudos dentro da língua espanhola. Existem dois tipos, saludos e despedidas. Os saludos eu utilizo quando chego. E as despedidas eu utilizo quando saio. São exemplos de saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Bom, essas duas últimas, como te va e como le va, estão diferentes porque se tratam de um tratamento formal para como le va e um tratamento informal para como te va. Essas são expressões de saludos. E eu tenho também as expressões de despedidas. São elas hasta, que significa até. Hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto seria até logo. Adiós, tchau. Hasta la vista, nos vemos pronto. Que te quede bien, que fique bem. São essas aí também as expressões de despedidas, de quando eu saio de determinado lugar. Existem outras expressões também, como estoy bien, gracias, para responder como estás. Voy tirando, seria como vou levando, em português. Así, así, mais ou menos, así, así. Estoy perfectamente. Esse estoy perfectamente seria em uma tradução do português como estou bem, estou maravilhosamente, como se fosse o ponto mais alto da felicidade. Bom, temos aqui um pequeno diálogo entre Juan e Maria. Esse diálogo fala de um encontro entre pessoas, de saudações e despedidas. O diálogo diz o seguinte: Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Es agradable encontrarte. Sí, en efecto. Muy agradable. ¿Cuándo vamos a vernos otra vez? Nos encontraremos pronto. Claro que sí. Graças de sua parte. Percebam que dentro desse diálogo existe uma comunicação de apresentação, de saudação, de despedida, de quando vamos nos encontrar outra vez. E aí utilizamos as expressões que aprendemos há pouco, como buenas noches, como está, muy bien, certo? Bom, uma outra situação da vida cotidiana é ir-se de compra, sair para comprar. Não é? E esse ir-se de compra pode acontecer dentro de vários ambientes, como um supermercado, uma farmácia, uma panaderia.
Dentro dessas situações de compras, eu posso perguntar o preço e falar sobre os tipos de pago, as formas de pagamento. Para perguntar o preço de algo, eu digo quanto cuesta, quanto é, quanto vale, a quanto está. Essas 4 expressões podem sim ser utilizadas para perguntar o preço de alguma coisa. Lembrando que nem sempre essas expressões serão efetivas de uso dentro de determinado local, mas serão a forma geral para você estabelecer uma comunicação. Outra questão são sobre os tipos de pago, as formas de pagamento. Primeiro, em dinheiro ou efetivo. Dinheiro efetivo seria o dinheiro vivo, em espécie. Em tarjeta de crédito, cartão de crédito. Cartão em espanhol se diz tarjeta. Em cheque, cheque. E em quotas. As quotas seriam um pagamento parcelado em quotas. Ok? Bom, temos aqui um outro diálogo dentro dessa situação de comunicação em irse de compras. O diálogo diz o seguinte: Buenos días, ¿cómo son las naranjas? A 2 euros el kilo. Póngame 2 kilos. Aquí tiene. ¿Quiere algo más? Sí, 2 lechugas, alface y un melón. ¿Algo más? No. ¿Cuánto es? Son 6 euros con 50. Aquí tiene. Hasta luego. Bom, dentro desse diálogo, se passa uma compra em um supermercado, em uma quitanderia, não? Que vende frutas e legumes, e aí a pessoa está comprando lechuga, alface e melão. Percebam vocês que lá no final ele diz o seguinte, são 6 euros com 50. Esse com 50 se refere a centavos, ok? Bom, outra situação seria pedir en el restaurante. Como fazer o pedido de uma comida dentro de um restaurante. Primeira situação é para chamar al camarero, para chamar o garçom. Nesse caso, eu posso dizer camarero, por favor. Isso dentro de uma comunicação oral. Nós sabemos que existem outras maneiras de chamar um garçom, através do olhar, ok? E também chamando por ele, muitas vezes em algum dispositivo eletrônico que vai soar dentro do balcão e chamar esse garçom. Existem algumas técnicas de ética de como não chamar e como não tratar esse garçom, né? É muito comum para nós brasileiros levantar a mão, estalar os dedos, fazer psiu e chamar esse garçom, e isso não é tão interessante para ele, né? Então vamos buscar sempre fazer um tratamento mais digno para esse profissional. Então falar camarero, por favor, seria a maneira mais adequada. Bom, para pedir um prato, depois de você ler o menu, ler a carta, ver que prato você quer, você pode dizer para mim e o nome do prato. Por exemplo, para mim, batatas fritas com pollo. Ou então, de primeiro, caso você vá pedir uma sequência de pratos. De primeiro, uma sopa. De segundo, uma carne. Voy a querer, também seria uma outra forma de você pedir um prato. Voy a querer uma sopa. Voy a querer uma carne. Para beber, isso aí para indicar a bebida. Para beber, eu quero uma gaseosa, um refrigerante. Sim? E de postre. Postre significa sobremesa. De postre, um pudim de chocolate. De postre, um pastel de chocolate. Ok? Outras informações também seria lo quiero bien hecho, por favor. Esse lo quiero bien hecho seria quero bem passado, bien hecho. Aqui nós temos um falso amigo. Numa tradução literal, bien hecho seria bem feito, mas não necessariamente quer dizer isso. Bien hecho, bem passado. São situações que podemos utilizar dentro de um restaurante. Bom, temos aqui um outro diálogo. Esse diálogo se passa dentro de um restaurante e diz o seguinte: Buenas noches. ¿Cuántas personas, por favor? 2, gracias. Aquí tiene el menú y la carta de vinos. ¿Qué desean tomar? Para mí,
una copa de vino, uma taça de vinho, de la casa, e uma botella de água com gás. Para mim, um jugo de naranja. ¿Ya eligieron qué van a ordenar para comer? Sí, unos espagueti a la boloñesa y un pollo a la suiza, com papas al horno, com batatas ao forno. Muy bien, ya hago el pedido a sus órdenes. Percebam vocês que dentro desse diálogo, mesmo se passando em um restaurante e em um diálogo com um garçom, existe uma formalidade, existe uma educação. Então, você que deseja viajar, conhecer outro país, tratem os garçons de maneira digna e adequada. Bom, uma outra situação seria para pedir informação. Imagine você, um turista, em uma cidade desconhecida, você vai sim pedir informação e não tem nenhum problema nisso. Pedir informação para uma pessoa que não conhece determinado lugar é algo essencial. Temos aqui então duas situações: pedir informação e dar informação. Na primeira coluna diz o seguinte: pedir informação, oiga, oye. Essa expressão eu utilizo para chamar a atenção da pessoa. Por exemplo, quero chamar a atenção da pessoa que está mais próximo a mim, eu digo oiga, oye, e aí essa é a primeira maneira de contato. Posso dizer, por favor, perdone, perdón, muchas gracias, para quando eu recebo essa informação. Posso dizer também, ¿dónde está? E aí completar, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la plaza? Para dar informação, eu posso dizer, sigue todo recto, toma la primera a la derecha, cruza el puente, giras a la izquierda, vas a la derecha, vas a la izquierda, certo? São direções, são orientações que eu posso dar para uma pessoa. Temos aqui um outro diálogo de uma outra situação. Essa situação se passa aqui na nossa cidade. Diz o seguinte: Oye, ¿puedes decirme dónde está el Teatro Plácido de Castro? Pues sí. A ver, de aquí donde estamos, sigue todo recto, hasta el final de la calle. Allá donde hay un hospital. Muy bien, es aquel. Cuando llegar al hospital, vas a girar a la izquierda y seguir todo recto. Mira, ¿es muy lejos? ¿Es muy longe? Sí, un poco. Mejor que tome un autobús. Pida al conductor que pare en el punto del teatro. Vale, entonces. Muchas gracias, señor. Não há de quê. Percebam que dentro desse diálogo existe uma comunicação para saber onde é determinado lugar e a pessoa dá as direções corretas. Siga lá à direita, siga lá à esquerda, e aí essa pessoa que pergunta consegue chegar a determinado ponto. Bom, essas são as situações de uso cotidiano, de uso diário, né? Vamos agora para a prática. Temos aí a questão número 1. Diz o seguinte: mira las imágenes destacadas abajo y habla de qué se trata e quais expressões se podem aplicar. Temos aí uma primeira imagem de duas pessoas dando as mãos, então se trata de uma situação de saludo. Quais são as expressões para uso de saludo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, como estás, como te va. Segunda situação, temos aí uma família com algumas sacolas, alguns bolsos em suas manos. Seria uma situação de ir de compras. As expressões que eu posso utilizar são quanto cuesta, quanto es, indicar a forma de pagamento em dinheiro, ¿sí? Em tarjeta de crédito. Uma terceira situação, temos aí um camarero e uma pareja sentada à mesa. Seria en el restaurante. Quais as expressões que aprendemos? Camarero, por favor, para chamar, para mim, para pedir, voy a querer, para beber. Tudo bem? Dessa maneira, nós percebemos a necessidade de uso e domínio de uma língua estrangeira. A necessidade de dominar um segundo idioma é algo incontestável. São muitas as necessidades e uso aplicado ao cotidiano, seja como um turista, um estudante ou um extranjero que busca viver em outro país. Sepa de isso e hasta a próxima classe. Aceda à plataforma Eduque.